Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Jorge. E boa noite, ouvintes, lá em casa. Numa casa que será muito grande, porque somos ouvidos em todo o mundo, né? Somos uma rádio que vai para todo lado. E esperemos que haja muita gente a ouvir e até a participar. Tu és conhecida como a Fernanda Batista, que foi professora. Quem é a Fernanda Batista? Ora, então, muito boa noite. Fernanda Batista é uma pessoa simples, genuína e que sou eu. A tua vida, tu nasces em Coimbra, certo? Eu nasço em Coimbra, sim. Mas a tua vida está ligada à Mira e está ligada, o teu princípio de vida está ligado à Mira e também depois a Semide. Exato. Os meus pais eram da freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo, e vieram para Mira ambulantes de azeite, vendedores de azeite. Eu fui nascer a Coimbra, os meus pais estavam aqui, fui nascer a Coimbra, regressei, fui batizada aqui e aos 11 meses e meio o meu pai faleceu. Ficamos sempre aqui com amizades, porque o meu pai já cá tinha estado como empregado de um senhor que era de Foz de Aroço, também pertencente à Lausanne, perto de Miranda do Corvo, e portanto já tinha ficado cá com vários conhecimentos. Daí que havia dois casais a quem nós chamávamos avós e padrinhos. E, claro, a nossa convivência ficou sempre. Vinhamos de férias para cá e pronto, e fomos indo. Entretanto, surgiu começar a namorar com um rapaz primo da minha madrinha, a quem eu chamava madrinha, e aqui vim parar, casei, constituí família e fiquei aqui por Mira. Tu foste professora, estás reformada já há alguns anos. Fala-me desse tempo em que foste professora, das tuas vivências, das escolas por onde passaste. Pronto, então é assim. Eu iniciei no externato liceal Doutora Maria Cândida. Entretanto, portanto, eu entrei para ali, salvo erro, em 24. Entretanto, dá-se o 25 de Abril. Eu lembro-me ainda hoje
que fecharam-nos a cadeado os portões do colégio para nós não entrarmos. Mas depois tudo se resolveu e eu fiquei. Aquilo, entretanto, oficializou-se, portanto, com a continuação, foi oficializado e passou a escola preparatória. E eu fiquei ali a lecionar. Estive por aqui vários anos, entretanto, ainda estivemos a lecionar um ano na praia, na Sagrada Família, que foi durante o tempo que construíram aqui o ciclo preparatório. Regressei para aqui, voltei para aqui, e aqui estive durante anos. Ao fim de alguns anos, fui colocada em Lolé, no Algarve, e aí é um balde de água fria. Não chegaste a ir? Cheguei, eu sou uma mulher de armas. Cheguei, sim senhor. Tinha tido uma filha há 15 dias, quando fui colocada, e surge o problema, como é que vai ser? Eu tinha uma filha com 5 anos. Agora como é que vai ser? E o meu marido pergunta-me, o que é que vais fazer? Eu disse, o que é que eu vou fazer? Vou para o Algarve. Fui lá colocada. Porque eu primeiro tinha sido colocada no Bom Barral. Mas, na altura, havia, portanto, como é que se chama, como é que se dá o nome, a recondução. E havia uma colega de lá que tinha direito à recondução. E, portanto, eu fui colocada no lugar dela e, entretanto, ela acabou por ficar e eu fiquei para a segunda fase de concurso. Na segunda fase sou colocada em Lolé. Bem, como é que vamos fazer? Como é que não vamos fazer? Eu nunca tinha ido ao Algarve. Tinha um Honda 600 na altura e digo para o meu marido, vou para o Algarve. Porque depois havia aquele problema. Se não aceitasse, ficava 2 anos sem poder concorrer. E eu isso não queria. Bem, vamos para o Algarve, então como é que vamos fazer? Deixei a bebé à minha mãe, agarrei na minha madrinha e no meu marido e na filha mais velha e aí vamos nós à aventura. Não havia autoestradas e eu o caminho não sabia. Havia as agendas com um mapazinho pequenino e por esse mapa eu fui-me guiando. Bem, fomos por aí abaixo, um dia tórrido de calor. Cheguei a certa altura e vejo 2 placas a indicar Faro. Uma 100 km, outra 90. Epá, então e agora? Eu vou meter por esta de 90, que é mais perto. Quando me vejo curva contra curva, eu disse, epá, então estou na Serra do Caldeirão. Ai, valha-me Deus, agora é que sim. Bem, cheguei lá, a escola já estava fechada à hora que eu cheguei. Fomos dar uma volta à Praia da Quarteira, porque o meu marido tinha tido em França um amigo que era de lá. Fui ver se arranjava casa lá. Desata a chover, chuva se Deus já dava. Eu assim, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Lá não arranjei, como é que vai ser agora? Chega à noite, e agora? Temos que ir procurar uma pensão para dormir. Com a minha filha a gritar, vamos para o nosso Portugal, mamã. Bem, lá fomos nós arranjar uma pensãozinha e fomos jantar, dormir. Ao outro dia fui para a escola, apresentei-me na escola. Tive a sorte de encontrar uma colega espetacular que tinha uma residencial. E fui para a residencial. Foi bom, gostei muito de lá estar. Estiveste lá quanto tempo? Estive lá só um ano letivo. Gostei muito de lá estar. Gente muito boa, gostei muito de lá estar. Com algumas peripécias e tal, mas gostei muito, mesmo muito de lá. E depois? Bem, depois vim para Mira, novamente. Ok, então já falamos de Mira, parece que o Jorge tem ali grandes notícias para nós.
Não são grandes, não são pequenas, mas são muito importantes. Boa noite, António Veríssimo. Boa noite, professora Fernanda Batista. Boa noite, Sr. Jorge. Sem P. Isto é para dar continuidade à conversa que tivemos em off. E lá para casa, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o local onde se encontrem. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa A Conversar é que a gente se entende. Professora Fernanda Batista, seja bem-vinda também ao estúdio da Rádio Mira. Obrigada. Boa noite para o Sr. Manuel Jorge, permita-me que o trate assim. Ele envia as boas noites para a amiga convidada da Excelência, ao amigo Veríssimo e ao amigo Jorge, que faz a referência ao amigo Jorge na Regi. Muito bem, pois ele sabe como é que já tivemos o privilégio de o ter aqui neste mesmo programa. Diz ainda, e a todos os amigos ouvintes, e deseja-nos um bom programa. O Ricardo Mesquita, boa noite para o Ricardo Mesquita também. É engraçado como o Ricardo começa o seu comentário, porque eu da última vez que ele esteve por cá a seguir-nos, eu reclamei, e então ele diz, em primeiro lugar, e antes que me esqueça, boa noite, Jorge. Portanto, obrigado, Ricardo Mesquita, um grande abraço, boa noite para si também. Diz também boa noite, professora Fernanda, e boa noite, António Veríssimo, e também deseja um bom programa. O Amaro Pessoa, boa noite para o Amaro Pessoa, que não sei de onde é que nos está a escutar, se ele assim o entender poderá então referir. Ele diz parabéns pelo programa e diz ainda vidas que nos dias de hoje é só parvoíces. Não sei, com certeza que o Veríssimo consegue entender. Sim. Continuação de uma boa audição por aí. Podem continuar a enviar os seus comentários. Se quiserem colocar alguma questão, seja a professora Fernanda Batista, seja ao António Veríssimo, estão à vontade para o fazer, que eu estou aqui para as transmitir. Okay. Em relação a estas pessoas, eu quero agradecer às pessoas, ao Sr. Manuel Eduardo Jorge, que foi o nosso convidado também aqui, ao Ricardo Mesquita e ao Amaro Pessoa, nomeadamente. E tu queres também agradecer? Sim, claro, quero agradecer, e principalmente ao Ricardo, por quem eu tenho um grande carinho. Jorge? Sim, só para dar continuidade então, e eu tenho uma frase muito forte neste caso, que é não faria sentido existir uma rádio se não houvesse ouvintes. E como eles estão cá, nós temos que lhe dar a maior importância. Portanto, eu peço desculpa à professora Fernanda e ao Veríssimo, mas os ouvintes em primeiro que tudo. O Domingos Neto, boa noite para o Domingos Neto também. Ele diz, boa noite Rádio Mira, participantes, ouvintes e convidada a amiga Fernanda Batista, que já me fez viajar até ao Barranco do Velho, no coração da Serra do Caldeirão. A Helena Rocha, boa noite para a Helena Rocha também. E já agora envio um grande abraço para o Carlos. E a Helena Rocha envia as boas noites aos dois amigos. Portanto, Carlos Moço, queria dizer, um grande abraço para ele também. E obrigado por estarem aí todos. Obrigado à Helena, obrigado também às outras pessoas que ligaram, que mandaram mensagens, nomeadamente ao Domingos Neto. E a Helena Rocha, que é a esposa de um grande amigo meu, que trabalhamos juntos em rádio, Carlos Moço. Trabalhámos juntos na rádio comercial do centro, na Carapinheira. Desculpa interromper, Veríssimo, mas também já tive o prazer e o privilégio de ter o Carlos Moço aqui em estúdio com um programa seu. Eu ia falar nisso. Dele. Eu ia falar nisso também, mas ainda bem que falou. Pronto, e o Carlos Moço é uma pessoa, portanto, porque eu tenho muita estima e, portanto, cumprimentos lá para casa. Para Carlos Moço de Ermida. Sim. A quem eu mando um grande abraço para também. Ele e para a Helena. Regressaste a Mira, então? Sim, estive em Mira um ano e depois concorri para a profissionalização em exercício. Eu, na altura, lecionava trabalhos manuais. Fui parar a Tábua da Beira. Fiz lá a profissionalização, onde arranjei também grandes amizades, inclusive
uma afilhada e compadres, claro, e com quem ainda hoje mantenho uma grande ligação, somos ainda muito amigos. Depois, ao fim de 2 anos de profissionalização, volto a Mira. Volto a Mira e concorro e sou colocada na tocha. Mas apareceu a oportunidade de eu ser destacada. Não, minto, perdão. Fui colocada. Sim, estou a falar bem. Fui colocada na tocha e tive a oportunidade de entrar para a Cercimira. Portanto, era paga na mesma pela escola, mas estava destacada na Cercimira. Uma experiência diferente. Sim, uma experiência diferente, muito boa, uma experiência muito boa, gostei imenso de trabalhar. Mas o teu marido já a trabalhar, certo? Não, ainda o meu não. marido foi para lá depois. Foi para lá, salvo erro, 1 ano ou 2 antes de eu vir embora. Eu ainda fui para as instalações antigas. Eu fiz trabalho voluntário nas instalações antigas também. Nas instalações antigas. A casa do Sr. Diamantino. Exatamente. E depois é que se construiu aquela parte lá em cima, onde está hoje a Cercimira, né? E fui para lá e lá estive ainda. Depois concorri efetiva, fui parar ao Lousada, Penafiel. É uma zona bonita. É uma zona bonita, mas não fui para lá. Não fui para lá. Fui lá tomar posse e fiquei destacada na Cercimira na mesma. Entretanto, fui concorrendo sempre a efetiva para mais perto e colocava a Mira sempre em primeiro lugar. Mesmo que não houvesse vaga, eu colocava a Mira em primeiro lugar. Até que surgiu a oportunidade de haver uma vaga e eu entrei aqui em Mira e aqui continuei até me aposentar. Sim, não fui muito viajada, não. O mais longe que estive, de facto, foi em Lolé. Foi em Tábua. A Penafiel só fui apresentar-me. Claro. O resto passei a minha vida toda por aqui. Fernanda, o balanço que fazes destes anos de ensino é positivo? Sim, foi muito positivo. Foi muito positivo, adorei. O meu avô, com quem eu fui criada, porque, como te disse, fiquei sem meu pai com 11 meses e meio e fui criada pelos meus avós maternos, que a minha mãe não podia ter as 2 filhas com ela. E o meu avô era o orgulho dele, é que eu fosse professora. E eu dizia para o meu avô, não, eu vou tirar o curso geral de comércio e vou para a empregada dos Correios. E era engraçado que ele brincava comigo e dizia assim, vais para os Correios, sabes o que é que tu vais fazer? Ficas à porta com a língua de fora e as pessoas chegam, molham o selo e põem na carta. E aquilo para mim fervia. Bem, acabei por não ir para o Geral de Comércio, fui para a indústria. Tirei o curso de Cerâmica Artística. E, entretanto, surgiu a oportunidade, surgiu a oportunidade de eu lecionar e fui lecionar. Acabei por ser professora aquilo que ele queria que eu fosse. Depois de reformares... ocupaste o teu tempo relacionado com aquilo que acabaste de falar, com a cerâmica artística, ou estou enganado? Não. Era um sonho que eu tinha de facto, mas não se proporcionou. Eram os netos, precisavam de mim, e gosto muito também da agricultura, das minhas flores. Gostas muito de flores? Das minhas flores, adoro as minhas flores. E acabei por... Rosas, orquídeas? Tudo. Todo tipo de flores para mim. Cultivas? Sim, cultivo muita flor. Neste momento, é inverno, o jardim está mais fraquinho, mas sim, cultivo muitas flores, porque gosto de ter sempre muitas flores. Mas passas também muito tempo, como já estavas a referir, nas terras, na agricultura? Sim, um bocadinho, não muito como era. Eu cheguei, no tempo em que lecionava, eu chegava-me a levantar às 5 da manhã para ir regar. Depois vinha para casa tomar banho para estar às 8h30 na escola, não é? E depois, quando saía à tarde, voltava a ir trabalhar. Não, hoje mais calma, mais por casa, fazer só o que é necessário para o dia a dia
E o resto, mais por casa, e não me falta que fazer. Tens 2 filhas e tens, penso que... 4 netos. 4 netos que te orgulham. Sim, muito. A família é muito importante para ti. Muito importante. Tenho 2 filhas que eu adoro e 4 netos que são 4 pérolas que eu tenho. E um deles é um artista. Sim, um deles é um artista, é um músico. Francisco. O meu Francisco. O meu Francisco eu comecei a acompanhar de pequenino para o Conservatório de Aveiro e que hoje tenho o orgulho de o ver a fazer o seu mestrado na Alemanha. E que já faz concertos, já tem a sua vida programada. O que eu conheço do Francisco, e que as histórias que eu sei do Francisco, é que o Francisco, muito pequeno ainda, discutia política com gente grande e como gente grande. Verdade. É verdade. Verdade. É sim, senhor. Sim, desculpa lá, o Jorge, quando o Jorge nos interrompe, é por uma boa causa. Bom, está bem. Sempre por uma boa causa, e essa causa, sem dúvida, são os nossos ouvintes, que eu não me canso de referir. É a Helena Rocha que diz: muito obrigado pelo vosso carinho. O Carlos envia também um grande abraço. Foi com grande emoção que ele vos ouviu falar dos vossos velhos tempos de rádio. São momentos únicos, bem-haja. Diz ainda, obrigado Helena por estar aí também desse lado e todos os outros. Boa noite também para o nosso ouvinte Carlos António Mendes, que diz: vamos ouvir uma senhora que perdeu um gato. É verdade. Tenho que falar nessa história. Ricardo Mateus, boa noite para o cantor Ricardo Mateus, o homem do programa Vem Falar Comigo, sempre que ele pode. Este não tem dia certo, é sempre que pode, não é? Não é, Ricardo? Infelizmente a música ainda não dá para ganhar a vida. O Ricardo Mateus envia as boas noites, gente maravilhosa. Obrigado, Ricardo, por estares aí também na nossa companhia e aquela que também é a tua casa, a Rádio Mira. Um obrigado ao Ricardo Mateus e também uma saudação especial à Helena e ao Carlos. Um abraço muito forte ao Carlos Moço. Também agradeço e obrigado, Carlos, por me lembrares da minha gatinha. E há outro Carlos, exatamente, que é o Carlos António Mendes. Sim, o Carlos António Mendes, a história, meu grande amigo. A história da gata já quase está a ultrapassar fronteiras. Pois está. Quer falar disso? Quero. A minha gatinha, a minha Mimi, está comigo há 2 meses. É uma gatinha que me foi trazida pela minha filha mais nova, porque alguém abandonou 2 gatas com 2 ninhadas de gatos em casa de uma pessoa que não sabia o que é que havia de fazer. Entretanto, a minha filha ajudou a que resolvessem a situação. Isto foi um professor do Colégio de Calvão que ligou para a Câmara de Vagos e resolveram-lhe o problema. Os animais foram todos devidamente tratados, castrados, com o chip, com as vacinas e, entretanto, veio uma gatinha para a minha mão, a minha Mimi. A minha Mimi primeiro esteve com uma trelazinha para não fugir de casa. Ultimamente já andava bem, mas não saía de casa, sempre em casa. Hoje, de repente, desapareceu. Pensei que estivesse para o andar de cima, não estava. Procurei por todo lado, não apareceu. Não sei o que é feito dela. Só faço um apelo. Se alguém a encontrar, ela ainda não se dá pelo nome porque ainda é bebê. Traz uma coleirinha com guiso e tem chip. Se alguém a encontrar, agradeço. Que me entreguem, porque de facto faz muita os animais também são muito importantes para ti. São. Achas que ainda há gente que maltrata os animais? Acho sim, senhor, principalmente no verão, porque as pessoas têm aquela ideia de dar às crianças um gatinho, um cãozinho pequenino, né?
é muito chique, é muito lindo. Ai, vou dar, coitadinho, gosta, é um amiguinho e não sei o quê. Mas depois querem ir de férias e abandonam. Isso é triste. Tal como se abandonam idosos nos hospitais. Nos hospitais. E estamos a chegar a uma altura, que é o Natal, em que muitas pessoas vão levar os seus idosos aos hospitais para ficarem internados, para poderem passar o Natal à vontade sem os seus idosos. É triste esta realidade. E muitas vezes dão números de telefone errados. Sim. E esses idosos acabam por morrer muitas vezes sozinhos. Achas que há muito egoísmo na sociedade? Ui! Que grande pergunta. Eu acho que sim. Que as pessoas cada vez mais se estão a tornar egoístas. Só querem o seu bem, não pensam nos outros. Eu acho que sim. Conversa-se pouco. Sim. Conversa-se muito pouco. As pessoas não são solidárias, não... E isso mexe comigo, porque eu não sou assim. Tu és solidária? Sou. Eu sei. Solidária na questão de gosto de ajudar aquelas pessoas que eu vejo que estão a precisar. Agora, dar para instituições para depois ajudarem, eu não enveredo muito nisso. Isso é outra coisa. Gosto de ajudar eu pessoalmente. Onde vejo que há necessidade, eu vou. Ajuda as pessoas mais próximas, digamos. Exatamente. E sentes-te bem assim? Sinto muito bem. Muito bem. Eu posso te contar aqui uma pequena história. Antes da minha mãe emigrar, ela trabalhava na indústria hoteleira, em Coimbra. E na altura trabalhava numa pensão, que era a Pensão Vitória, que ficava ali na Rua da Sota. E eu e a minha irmã, à noite, íamos esperá-la, porque nós vivíamos na Fernandes Tomás, antiga Rua das Fangas. Tu que também és da zona de Coimbra, conheces muitíssimo bem. E para a minha mãe não vir sozinha àquela hora, eu e a minha irmã íamos ao encontro dela para virmos embora. Um dia chegámos, era meia-noite e meia hora já, ali ao pé da igreja de São Bartolomeu, e andava uma senhora sozinha, que veio ter connosco e pergunta se não tínhamos um sítio, nem que fosse na soleira de da porta, onde ela pudesse ficar. Porque tinha vindo da terra dela, que já não me lembro qual era a terra, e tinha que ir para a terra onde estava a filha. E tinha perdido a caminhoneta. E não sabia onde é que havia de ficar. E a minha mãe disse, não temos. E eu disse para a minha mãe, mãezinha, arranja-se sempre um cantinho. E a minha mãe disse, não filha, nós não conhecemos a senhora. Eu disse, pois não, nós não conhecemos. Mas é assim, não há problema, mãezinha. Vá para casa com a mana, que eu fico aqui a fazer companhia à senhora. E a minha mãe, perante uma situação destas, aceitou que a senhora fosse... E nós, na altura, não vivíamos abastadas. Hoje, as pessoas querem uma casa com tudo e mais alguma coisa. Eu vivi numa casa modesta, era só uma divisão, que nós dividimos e fazíamos quarto, e fazíamos sala, e fazíamos cozinha. E hoje as pessoas querem tudo e mais alguma coisa. Mas mesmo assim, tu foste feliz. Eu levei a senhora... E foste feliz. Dei-lhe o meu divã. Eu dormi no chão. De madrugada a senhora levantou-se, despediu-se, agradeceu. E quando me levantei, tinha 20 escudos em cima da cómoda. Nunca mais soube quem era a senhora. Não chegaste a saber quem Mas era. na minha ideia, aquela senhora era uma senhora virtual. A religião é muito importante para ti também? É, muito, tenho muita fé, sou muito católica, sim. Vais à missa todos os domingos? Sempre que posso. É. Sempre que posso, e quando não posso ir, ouço na televisão. O que é que representa para ti a tua crença? Ora
Ora, vamos lá ver. A minha crença, eu sei que, para mim, Deus existe. Não sou como aquelas pessoas que dizem assim: há algo superior a nós, mas não sei quem é. Não, eu acredito que há um Deus verdadeiro. E que esse Deus verdadeiro mandou ao mundo o seu Filho Jesus. E que a sua mãe é a Nossa Senhora. E São José, que foi o seu pai adotivo. Foi assim que me ensinaram e é nisso que eu acredito piamente. E foi assim que ensinaste os teus filhos? E foi assim que ensinei as minhas filhas. E tenho uma filha que é catequista. Foi assim que eu ensinei as minhas filhas. É assim a minha postura na vida. E quando me vejo aflita, ou até durante o dia, eu tenho uma coisa que digo sempre: Deus, vindei-me ao auxílio. Senhor, socorrei-me e salvai-me. Posso não fazer mais nenhuma oração, mas esta eu faço só mais que uma vez ao dia. Eu estava a perguntar há pouco se foste feliz na tua infância. Sim, de certa maneira fui. Embora não tivesse, de teres embora não tivesse o meu pai, claro, também é isso. Fui muito feliz. Tive um avô, que foi meu avô, foi meu pai. Me dava tudo aquilo que podia, que me tratou com muito carinho, que me ensinou a ser uma mulher, que me ensinou os valores da vida, que hoje estão tão desprezados, ninguém tem valores. E os valores são os valores muito, é outra coisa que ninguém respeita. Importantes. Uma vida sem valores não monetários. Não. Os valores éticos são muito importantes e hoje estão tão desprezados. Então, o meu avô foi e é, porque eu sei que o meu avô está comigo em todos os momentos. Os valores as pessoas não valorizam. Por exemplo, se tu tens uma pessoa tem 80 anos, por exemplo, e muitas vezes quem tem 30 ou 40 não valoriza o tempo que aquele homem ou aquela mulher já viveram. O que amelharam em termos de sabedoria. Sabedoria. Isso é uma outra crise que nós temos na nossa sociedade. Achas isso também? Sim, acho. E repara, essas parvoíces que se veem por aí, que eu chamo mesmo parvoíces, agressões, o bullying, eu acho que isso que é tudo falta de valores. Eu cheguei, e que me perdoem os pais que me estão a ouvir, mas é assim, eu aquilo que sinto digo. E eu, quando lecionava, cheguei a dizer muitas vezes em reuniões, não eram os meninos que precisavam de ser educados, eram os pais. Achas que era necessária uma escola de pais? Era. Como defendeu o Daniel Sampaio? Exatamente. Porque os pais de hoje são aqueles que nasceram pós 25 de Abril, onde confundiram liberdade com libertinagem. E isso, de certa forma, é prejudicial. E, como não tiveram os chamados valores, também não os sabem hoje transmitir aos filhos. Eu recordo-me de um dia, falecida professora Isabel Campante, de quem eu tinha um grande carinho, um dia chegou ao pé de mim, a minha Edith, minha filha mais velha, devia ter que os seus 13 anos, mas foi para casa, para uma casa comercial, ajudar em coisitas lá em casa e até mais para fazer companhia à senhora que estava doente. E um dia a dona Isabel Campante pergunta-me: Fernanda, tem necessidade que a sua filha trabalhe? E eu olhei para ela e disse: não, felizmente não tenho necessidade disso.
eu ganho o suficiente, o meu marido também. Não tenho necessidade. E o dinheiro que ela receber é dela que eu não lhe gasto. O que eu tenho necessidade é que a minha filha aprenda a ser uma mulher. E só indo para os locais trabalhar é que ela pode aprender a fazer. E é por isso que eu hoje tenho orgulho nas minhas filhas, porque ensinei as minhas filhas a trabalhar. Tanto uma como a outra. A família é muito importante para ti, já falámos disso, e a amizade. E a amizade também. E a amizade também. Se bem que, atenção, amizades, eu tenho poucas. Temos ambos poucas. Eu tenho muito poucas amizades. Eu costumo dizer na brincadeira que a minha grande amiga é a minha camisa de dormir e ainda não há de estar rota. Conhecidos e conhecidas tenho muitos. Todos temos muitos, né? Tenho muitos. Agora, amizades verdadeiras, eu faço um ponto de interrogação. Mas independentemente desse raciocínio que eu também comungo, os amigos são importantes. São. E tenho amigos que, se eu precisar ajuda-me, estão ali. Assim como estou também para eles. Isso não há dúvida nenhuma. Aliás, é naquelas alturas que nós temos, por vezes, mais difíceis, que se conhecem os verdadeiros amigos, não é isso? Exatamente. Mas também tenho tido algumas amizades que me têm apunhalado pelas costas. Pois, temos todos. À minha frente são grandes florestrias e depois sou apunhalada pelas costas. Mas isso para mim passa-me ao lado e eu continuo com o meu sorriso. E dorme descansada, não é? Durmo descansada. Se fosse hoje, voltavas a escolher ser professora? Sim. Atenção. Sim, se fosse naquele tempo. Hoje não tinha pachorra. Porquê? Não tinha pachorra para aturar tanta má educação. Porque isto agora está de uma maneira que toda a gente manda na escola, menos os professores. E os professores perdeu, são sobrecarregados com outras coisas que não têm a ver com o ensino. O professor perdeu o valor que tinha. O professor, se passar a mão na cara a um aluno ou uma aluna, em tipo de carinho, é assédio sexual. Mas, se lhe dá uma palmadita, assim nas costas, na brincadeira, já está a ser violência. Isso não dava para mim. Porque eu sempre gostei de acarinhar os meus alunos, de brincar com eles, mas também de impor respeito quando era preciso impor o respeito. E hoje não se pode, porque por tudo e por nada estão os paizinhos logo em cima dos professores. Eu hoje tenho pena dos meus colegas que estão a lecionar. Estás a precisar de um repousado. É uma pinga d'água. Eu ia dizer, mas a voz está um bocado... É uma pinha d'água. Continua a falar. E é isto, Veríssimo. Gostava mesmo de voltar a lecionar, sim, adorava. Eu adoro ensinar, percebes? Eu adoro ensinar. Tanto adoro ensino crochê, como tricô, se me pedirem para eu... Mas fazes isso muita vez? Sim, se me pedirem para eu ensinar, eu ensino, sim, tenho todo o gosto nisso. Uma altura da tua vida que tu andaste pela política? Sim, mas olha, se não te importares da política não quero falar. Mas foste deputado? Sim, fui deputado da Assembleia Municipal mais que uma vez. Mais que uma vez. Não voltavas a repetir? Neste momento não. Neste momento não. De futuro nunca se sabe, mas neste momento não. E até te digo, cheguei a estar lá por 2 partidos. Eu cheguei a ser deputada pelo CDS, não é? No tempo do falecido Sr. Licínio Cruz, que era meu compadre e que me pediu. Que era uma pessoa que tu gostavas muito. Que era uma pessoa de quem eu gostava muito, não é? E depois, claro, pelo PS. Estás afastado da política
O que se passa no país hoje, em termos políticos, deixa-te preocupada? Deixa-me preocupada. Porque eu já vi o nosso país melhor do que hoje. Eu que venho de uma época de pobreza, em que as pessoas queriam comer e não tinham quê, e depois apanhei uma altura de abundância. Hoje estou a ver que essa abundância está a regredir e estamos a voltar à pobreza, e isso preocupa-me, sim. E a guerra? A guerra, eu sou contra a guerra, seja ela qual for. Todos somos, né? Seja a nível internacional, nacional e até guerras caseiras. Sou contra tudo o que seja guerra. Achas que há um aproveitamento, sobretudo das grandes superfícies, do tema guerra? Acho, sem dúvida nenhuma. Não me venham cá com as desculpas que é o gás, ou que é o petróleo. Eu não engulo essa. Porque, olha, na minha maneira de ver é assim: quanto mais a gasolina e o gasóleo subirem, mais o Estado vai buscar em IVA, certo? Portanto, não interessa ao Estado baixar e pôr ali um ponto final. Entretanto, as gasolineiras estão-se a encher. E as pessoas que trabalham e que se têm que deslocar para fora das suas casas, algumas até para fora do concelho, vão chegar a um ponto que não podem ir, porque não vão ter dinheiro para o gasóleo e para a gasolina, porque primeiro está a renda de casa e está a comida para eles e para os filhos, certo? E isso preocupa-me. Comida que está também, os bens essenciais que nós compramos nos supermercados, nas grandes superfícies, mudam mais depressa de preço do que a muda de camisa, às vezes, não é? Sim, é verdade também. Já tenho reparado nisso, em certos produtos que aumentaram na ronda dos 50%. Não é brincadeira. Achas que as pessoas têm que perante a situação que o país atravessa, perante este estado de coisas, das subidas vertiginosas dos preços dos bens alimentares, devem pensar bem nisso e deixarem as coisas supérfluas? Bem, é assim. Eu acho que as pessoas neste momento, pelo menos quem tem ordenados médios e o ordenado mínimo, tem que fazer uma grande ginástica para se governar, porque já não tem o poder de compra que tinha. Há certas coisas que se vão para comprar e a pessoa já tem que pensar duas vezes: levo, não levo. A carne levou um aumento exorbitante. O peixe não se lhe pode chegar. O leite, aumentarem o leite, aumentarem o pão. Opa, são coisas básicas que, se a pessoa não tiver mais nada para comer, come umas sopas de leite com pão. Exatamente. Vamos voltar ali àquele amigo que está daquele lado. Ele está um bocado triste hoje, não? Não. Não, nada do mundo inteiro. Não. Estou aqui de tal maneira concentrado a tentar ler as mensagens que os nossos ouvintes estão a enviar para vos transmitir. E é assim, então, o Amaro Pessoa diz que nos está a ouvir e a ver-vos desde os Carapelhos, e diz ainda que é de louvar o amor e a luta que essa professora teve. Boa noite a todos, amigo Veríssimo, parabéns. E a Maria Preciosa Frajuca, também não sei de onde é que nos está a ouvir, ela diz boa noite aos dois, e diz ainda à Dona Fernanda e ao Senhor Veríssimo: pois gostei imenso de ouvir, tudo o que disse é verdade, não há educação para nada, quero eu dizer. E com respeito a Deus, é verdade, sem Deus não somos nada. Uma boa noite para todos.
O Manuel Jorge diz que está com algumas inusitadas interferências do Facebook, mas diz que continua a ouvir a nossa conversa, neste caso a vossa conversa, e concorda que hoje em dia é mais difícil ser professor responsável como era antigamente. Obrigado às pessoas que vão entrando em contacto connosco. Como o Jorge dizia há pouco, uma rádio só funciona porque tem ouvintes. Claro. Tu ouves música? Olha, já ouvi mais. Sabes que esta coisa do Facebook tira um bocado o tempo às pessoas. E eu sou um bocado facebookeira. E então já não ouço assim tanta música. Gosto de ouvir uns fados. Gosto de ouvir música clássica. Gosto de ouvir aquelas músicas dos anos 60, do meu tempo, não é? Isto traz muitas saudades. Exato. Agora, aquelas músicas corriqueiras que eles repetem constantemente, é sempre a mesma coisa. É só uma frase e aquela frase é repetida não sei quantas vezes, isso a mim não me diz nada. E lês? Às vezes leio, sim. Não muito, como gostaria, porque, como vês, uso óculos e tenho uma certa dificuldade. Sabes que eu estive com uma depressão muito grande aqui há anos e, portanto, perdi um bocado a concentração e não consigo estar muito tempo a ler. Perco a concentração. Chega a uma certa altura que eu tenho que voltar atrás. Já não te lembras? Que já não me lembro o que é que li. E então perdi um pouco o gosto pela leitura. Mas gosto de ler, sim. Vês televisão? Vejo televisão, sim. Principalmente à noite. Sim, diz. Gosto muito de ver, e ainda vi esta semana e adorei, o canal 5 da TV francesa, que passou uma reportagem da nossa beira interior, que foi um espetáculo. Adorei. Coisas que eu não vejo na nossa televisão portuguesa. Falar em beira interior, tu tens... Não é por falar em beira interior, é por falarmos de Semida. Que recordações tens de Semida? Ai, muitas. Aliás, eu tenho casa na freguesia de Semida. E visitas muitas vezes? Sim. Eu comprei a casa dos meus avós, onde eu cresci, e cada cantinho tem uma história para mim. Vou lá algumas vezes, gosto de ir ao cemitério, gosto de ver as coisinhas que eu lá tenho. Lá temos umas propriedades, não muitas, mas ainda temos, e gosto de ir ver como é que está e zelar as coisas como deve ser. Tens familiares ainda lá? Sim, familiares diretas. Lá na aldeia onde eu tenho a casa, tenho uma prima. E depois tenho, noutra aldeia, primos do lado do meu pai. Tu vais a Semide, gostas muito de Semide, nasceste em Coimbra, gostas muito de Coimbra, mas gostas muito de Mira. Sim, gosto muito de Mira também. Gosto. Imagina que eu agora eu não era de cá, né? E tu tinhas que me convencer a visitar Mira para descobrir um monte de coisas. O que é que tu me dirias? Olha, eu gostaria de dizer muita coisa, mas olha, por enquanto não tenho assim muita coisa ainda para dizer, não. A não ser visitares a praia de Mira, né? Não vejo assim grande coisa e dá-me pena, sabes? Porque eu estive a dar aulas em Tábua, como já disse, e Tábua, aquilo era uma coisinha tão pequena, e eu hoje vou lá, aquilo é um espetáculo. O que aquilo cresceu. Tem um mercado diário para as pessoas da aldeia lá irem, mercado diário. Além de terem as superfícies também, mas tem um mercado diário. E tem as suas feiras, evidentemente. E cresceu. Uma coisa doida. Tanto em habitação, como em indústria. E eu vejo que Mira
está estagnada. Temos aqui o centro, muito apertadinho, onde temos sítios por onde se pode avançar para haver mais habitação, mas que, com a história do meio ambiente, com a história de que é zona rústica, não se pode construir, eu acho que se deve dar o salto e tratar das coisas como deve ser e expandir. Nós temos ali uma estrada ali que nos liga a Portomar, por exemplo, que é aquela que se chama o Troço da Couve, na Gíria. Já há aqui umas casas logo ao princípio. Aquilo não era... Tu não conheceste aquilo, eu conheci. Aquilo era uma azinhaga funda. E hoje tem ali umas casas belíssimas, não é? Em direção depois a Portomar, não há nada. Podia-se fazer ali uma avenida, não era? Isto são ideias minhas. Uma avenida, onde se pudesse construir até Portomar. Porque não? Alargar, sairmos do centro. Era importante. A poluição que infelizmente temos no Conselho devido a uma não sei como é que se chama agora, esqueci-me, que funciona na zona de Cantanhede, que vem poluir as nossas águas. Isso incomoda-te? Muito, e digo-te uma coisa. Eu não sei como é que as coisas estão e como é que elas se tratam, mas eu não percebo. Nós, virados para Aveiro, estamos a subir, para a Figueira estamos a descer, certo? Eu não compreendo como é que a poluição de Cantanhede, em vez de ir para o lado da Figueira, vem para o lado de Aveiro. São coisas que não me entram na minha cabeça. Pode estar bem ensinada, não é? Estou a brincar. Não compreendo. Porque é que nós é que temos que apanhar toda a porcaria dos outros? Mas apanhamos. E não há ninguém. Fala-se tanto no ambiente, e o ambiente isto, e o ambiente aquilo, e vamos tratar do ambiente. E agora até os jovens na universidade já fazem aquelas manifestações do ambiente, quando são eles os maiores porcalhões, porque são os que mais sujam. E viu-se ainda agora, quando foi na Latada, em Coimbra, a porcaria que eles fizeram. Não é? E vem falar de ambiente. Olha, o ambiente aqui está bom, Jorge. Está, sem dúvida alguma, pelo menos por enquanto continua. E a Maria Fernanda Santos Jesus envia as boas noites também, e o Domingos Neto diz que vou ser usado por conhecer, não é usado, é ousado, por conhecer o quintal Jardim Botânico da Dona Fernanda, uma vez que está na altura de transferir algumas plantinhas ou até árvores. Para este outono, o que posso contar do seu Jardim Botânico? É uma pergunta que o Domingos Neto faz, e envia ainda as boas noites para todos e obrigados. Veríssimo, eu aproveito também para me despedir lá para casa, uma vez que estamos na reta final, não é? Portanto, um grande abraço para todos vós, continuação de uma excelente noite e, se possível, na companhia da Rádio Mira. Obrigado. Quer responder ao Domingos? Quero responder ao Domingos Neto. O Domingos conhece bem o meu jardim, que já lá tem ido, já temos trocado plantas. O Jardim Botânico. Neste momento, amigo Domingos, eu tenho a dizer que pronto, é inverno, há muita erva para apanhar, lá para a primavera, princípio de fevereiro, para aí, já começo a fazer as minhas plantações, mas neste momento estão as orquídeas a começar a florir. Estamos a 5 minutos mais ou menos do final do programa. Eu queria... Olha, mas eu queria acabar já acabas. Do ambiente. O Jorge parece que ainda tem aquela coisa ali a fazer ainda. Eu já me tinha despedido, mas está aqui uma mensagem que eu não posso deixar passar em claro, porque com certeza que não me iam perdoar. O Bruno Malaco. Meu neto. Ele diz: olá mãe, fui dar um beijinho ao pai.
Muito obrigado, meu filho. Obrigado, Bruno, por também teres cumprimentado por aí. E agora sim, do ambiente, é verdade. Do ambiente. A nossa barrinha e os nossos canais, como eles estão com os jacintos. Uma vergonha. Eu já tenho dito, era tão fácil eliminar aquilo. Há tanta gente a precisar de trabalho. Bastava que ou a Câmara ou a Junta tivessem uma pessoa que, uma vez por mês, nem era preciso mais, numa barca, com um ancinho daqueles de ir ao meliço, caçar os jacintos que vão aparecendo e tirá-los para fora d'água. Já não se propagavam tanto como estão a propagar. Fica a ideia. Fica a ideia. A conversar é mesmo que a gente se entende? É mesmo a conversar que a gente se entende? Claro que sim, eu acho que sim, a conversar é que a gente se entende. Gostaste desta conversa? Gostei, sim, senhor. Voltavas a repetir, é? Sim, um dia mais tarde, porque não? Sobre falar sobre outras coisas, porque há muita coisa para se falar. Há sempre. Há sempre muita coisa para falar. E achas, portanto, que conversa-se pouco? Já há bocado falámos nisso. Sim, hoje em dia. Conversa-se pouco. Estas tertúlias que existiam aqui e ali. Sim, tudo isso acabou. Tudo isso achas acabou que e é pena. A pandemia teve alguma coisa a ver com isso? Se calhar teve. A pandemia teve durante algum tempo. Hoje já não se justifica. Hoje já não se justifica. Eu recordo-me que antes da pandemia, até na Biblioteca Municipal, se faziam coisas maravilhosas, onde eu cheguei a participar em teatros, em coisas que se lá faziam, em leituras. Portanto, eu era uma das amigas da leitura da biblioteca. E tudo isso parou. Não se tem feito. Não sei qual é o motivo, que ainda também não perguntei nada a ninguém, mas que era um ponto de encontro e que era importante que se retomasse. Então, a Fernanda Batista, sem P. Sem P, exatamente. Obrigado por teres vindo. Gostei muito deste tempo em que tivemos aqui a conversa. Espero que tenhas gostado e até um dia destes. Obrigado pelo convite. Obrigado à Rádio Mira. E um abraço para todas as pessoas que nos estiveram a ouvir, de todos os pontos do mundo praticamente. Um abraço muito grande para os meus familiares que estão em França e tudo de bom para a Rádio Mira, que continue, e até sugeria ali ao Sr. Jorge, né? Sim. Que começasse também a fazer assim um programazinho de rádio, como há, por exemplo, na Rádio São Miguel, na Rádio Arganil, porque eu, quando vou de carro, gosto muito de ouvir música na rádio. Eu gostava também de que a Rádio Mira se expandisse e chegasse a outros pontos para nos ouvirem mais longe e ouvirem as nossas é um assunto que o Jorge quer falar. Sim, eu não posso deixar passar em claro, porque isso é um desafio que eu procuro há alguns anos e tenho que o dizer aqui, uma vez que estou a ser confrontado com isso. Eu também gostava, simplesmente os nossos governantes não deixam, não dão antenas, tenho provas disso, tenho correspondência trocada, e simplesmente não estão a atribuir antenas. Não há frequências, não há frequências. Haverá, mas pronto, isso é uma pena, porque já tivemos a Rádio Bairrada. Entraríamos aqui numa longa conversa. Para outro programa. E eu não quero sequer estar a conversar sobre isso, porque posso... Exato. Pronto, eu compreendo perfeitamente. Mas não é porque eu não queira, não é porque os colaboradores da Rádio Mira não queiram. Neste momento, é porque o nosso governo não deixa. É pena. Uma grande pena. Pronto, agradeço ao auditório da Rádio Mira, espalhado pelo mundo, às pessoas que participaram, às pessoas que estiveram a ouvir, e prometo regressar na próxima quarta-feira. Boa noite. Boa noite a todos. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira.
Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt